Enfim, gente. A aula de hoje vai ser sobre potenciação e radiciação. E essa matéria, ela, tipo, dificilmente ela cai direto. Normalmente, quando ela cai na prova, ela cai em forma de expressão. Então, eu acho que vocês vão usar mais, tipo, em geometria e álgebra um pouquinho, eu acho. Enfim, vamos começar falando sobre potenciação, que eu falei um pouquinho na aula passada, que a multiplicação ela seria somas consecutivas de fatores iguais. Então, a potenciação ela vai ser multiplicação consecutiva de fatores iguais. Eu acho que eu gosto dessa lógica. Daí, aqui vai para a notação, né? Que é A elevado a N, ou seja, A ele vai ser multiplicado N vezes pelo expoente N, no caso. Essa aula vai ser mais falando do que a gente resolvendo algum exercício, mas inclusive eu deixei uma listinha de exercício que eu postei no Drive ontem. Eu não sei se todo mundo viu, mas depois dessa aula é muito legal vocês fazerem, porque só explicando e falando não, não grava. Mas enfim, toda potência com expoente igual a 1 tem a própria base como resultado. Ou seja, qualquer número, seja ele fracionário, decimal, ele, se ele está elevado a 1, ele vai ser a própria base. Vocês entendem? Eu acho que é bem facinho essa parte. Daí a segunda propriedade é que toda potência com expoente igual a zero tem como resultado 1. Aqui eu já deixei o exemplo aqui, certinho. E aqui, uma coisa que é mais decoreba, acho que toda essa matéria é um pouquinho decoreba, mas depois que vocês fizerem a lista, vocês vão entender. Eu acho que no nono ano vocês já devem estar estudando isso na escola, isso vai ser mais uma revisão para vocês, mas quem não tiver estudado ainda, tudo bem. Base negativa, expoente ímpar resulta em resultado negativo e expoente par tem resultado positivo. Então, isso vale para qualquer expoente, tá? Não se escaibam apenas ao 3 e ao 2. Mas aqui tem até um avisozinho que se ele tá entre parênteses, ele é diferente da base negativa apenas elevado ao expoente. Mas eu não sei se eu consigo explicar muito bem. Eu acho que é bem mais visual. Se vocês se atentarem a isso daqui também. Gente, eu muito rápido, eu não sei. Vocês vão me dando feedbacks. Que eu acho que essa aula ela é bem rapidinha, na verdade. Expoente negativo. A elevado a menos B é igual a 1 sobre A elevado a B. Então, aqui, com 2 elevado a menos 2, ou qualquer um, a gente coloca o 2 embaixo, ou seja, a gente inverte, porque vocês sabem que todo número, assim, ele tá sobre 1. Então, a gente só inverte. Então, aqui tem um exemplinho um pouco mais elaborado, entre aspas, que 5 quartos, é 5 quartos? Elevado a menos 2, você inverte e tira o negativo do 2. E daí você só eleva tanto o numerador quanto o denominador ao expoente que está sendo pedido. E esse vai ser o resultado. Alguma dúvida? Que essa aqui está começando um pouquinho a complicar um pouco mais. Eu não sei se estou falando muito rápido. Tá. Multiplicação de potências de mesma base. Toda vez que tiver uma multiplicação de potências de mesma base, vocês vão manter a base e somar os expoentes. Tá? Aqui embaixo.
que 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vai ser 5. Você mantém a base e soma os expoentes, que vai dar 5, que é esse resultado grandão aqui que eu não quero falar. Tá. A divisão de potência da mesma base. Você vai subtrair os expoentes. Então, acho que essa parte é um pouquinho mais intuitiva, não sei. Você associar divisão e a subtração. Depois que vocês pegaram o jeito, vocês vão ver que começa a ser bem intuitivo. Por mais que seja um pouquinho de decoreba também. Então, 5 ao cubo sobre 5 ao quadrado, você só mantém e subtrai. Ok? Tá. E potência de potência, que é bem facinho também, que é você mantém a base e você vai multiplicar os expoentes. Eu acho que essa parte só confunde para você saber quando você vai multiplicar e quando você vai somar, mas eu acho legal vocês lembrarem do jeito que eu expliquei, de que a multiplicação ela seria somas consecutivas. Então, se você está vendo duas potências se multiplicando, então você vai somar. A divisão, a, a potência, ela seria multiplicações consecutivas. Então, você multiplica os expoentes. Pelo menos eu decorei assim, facilitou muito. Na hora de eu... Na hora de decorar mesmo. Potência de um produto. Aqui, eu não terminei de fazer, mas enfim. Você pode... Quando você tem dois números que estão multiplicando, ou você multiplica os dois e, e ela ou você perdão, você a potência de um produto. Você pode separar essas duas bases e elevar tudo ao expoente que está sendo pedido. Vocês vão ver isso também, que na racionalização vocês também vão poder fazer isso com os radicais, que eu acho que facilita bastante a conta em alguns casos. Então, eu acho que era tudo isso de potência. É um assunto, eu acho que bem rápido, na verdade. O que mais pega mesmo é na hora de fazer exercício. Mas, enfim. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, lembra quando eu coloquei... Acho que foi na minha última aula, eu coloquei um quadrinho que ficava soma, subtração, só a inversa. E daí potência, raiz, divisão e multiplicação. Então, a radiciação vai ser a operação inversa. A notação vai ser a raiz de x. O x vai ser o radicando e o n vai ser o índice do radical. Então, uma dica também que eu acho que vocês provavelmente já sabem, que quando esse índice ele não está indicado na raiz, quando você só vê a raiz, é a raiz quadrada. Normalmente Normalmente não, são índices maiores do que o 2, ele sempre vai ser indicado aqui, no cantinho. Tá, as propriedades. Todo radical ele pode ser escrito com a potência. Aqui, a gente pode fazer a regrinha do Sol, né? Que é bem bestinha, mas eu aprendi no meu curso e eu acho que isso ficou na minha cabeça até agora. Que você imagina que aqui tem o Sol. Então, o... você sabe qual que é, assim. A Ilha do Sol, eu acho que ela é bem importante, assim, pra decorar. Mas, enfim. Então, aqui, o N, ele vai estar bem pimposo pegando o Sol. Então, quando você for converter ele para uma potência, quem tiver na sombra vai para o Sol e quem tiver no Sol vai para a sombra.
Então, vocês podem ver aqui no exemplinho que quando você passa essa potência aqui para a raiz, eles trocam de lugar, o 3 e o 2. Então, e quando M é igual a N, vocês veem aqui que toda fração é uma divisão, né? Vocês querem que eu explique de novo? Ou não sei. Explicar de novo? Tá bom. Assim, vocês. Eu vou explicar pelo exemplinho. Aqui, não sei se estão vendo meu mouse, aqui é o Sol. Então, é como se o Sol tivesse. É como se a raiz ela fosse uma casinha e o N ele tivesse fora, aqui no telhado, e o M ele tivesse dentro. Então, penso que o N tá com muito calor e o M tá congelando de frio dentro da casinha. Eles trocam de lugar quando eles se invertem. Ou seja, aqui, se eu vou passar. Se eu vou passar aqui. O 4, ele vira o denominador e o 8, ele fica como o numerador da fração. E como a fração ela é uma divisão, vocês dividem, fica 2, 2 elevado a 2, dá 4. Não sei se agora esclareceu. Tá melhor assim, vocês imaginarem como o solzinho, ou vocês podem decorar do jeito que vocês acharem melhor. Tipo, tá, quando eu for mudar pra potência, eu só mantenho a minha base, eu mantenho o meu radicando, que vai ser a base quando for pra potência, e eu inverto. Então, o 3 ele vai ficar viradinho aqui pro Sol, e o 2 vai ficar atrás. Não sei se deu muito certo. Tá. Tá tudo ok? Vocês entenderam? Vocês querem que eu explique mais uma vez? Tá. Quem cala consente, hein? Então eu vou começar. Quando M foi igual a N. Quando você tiver um M que foi igual a N, é só você pensar que quando você for inverter, quando você for passar para uma potência ou para uma raiz, ele vai dar, se você divide, se o numerador e o denominador são iguais, ele vai dar 1. Então vai ser o próprio radicando. Então não muda. É tipo aquele jeitinho que a gente sempre vê na escola, que se a gente tem, sei lá, raiz de 2 elevado a 2, a gente pode cortar esse. A gente pode cortar a raiz com o 2, né? Então vai ser igual, eles se anulam. Tá. Multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice. Aqui a gente pode fazer tanto eles, como tem um símbolo de igualdade, a gente pode fazer tanto os dois processos. A gente pode tanto separar quanto juntar essas duas. Eu acho que vai ter um exemplozinho, enfim, que eu vou resolver com vocês depois no finalzinho, daqui a pouco, no caso, que eu vou resolver, que é uma questão do vestibulinho da Embraer, que de 2020, eu acho. Vamos cortar a raiz das árvores, coisa feia. Fazer o quê? É matemática. Enfim. Então, a gente pode simplesmente separar ou juntar essas raízes. Lembre-se que elas têm que ser do mesmo índice. Depois eu explico, se não me engano, quando não for. Aqui também, vale tanto para divisão, você pode tanto separar quanto juntar.
Eu acho que eu tô tendo uma explicação não tão boa, mas eu acho que vocês vão entender. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, vocês podem me chamar no meu WhatsApp, gente. Que eu respondo quando eu conseguir. Enfim, aqui a gente pode ver que o 9 raiz de, que o raiz de 9 e raiz de 3 a gente pode juntar eles e multiplicar os radicandos, que vai dar o resultado 3. Então, é bem mais visual, perdão. Potência da raiz. Aqui, a gente pode simplesmente trazer o m que está aqui fora para dentro da raiz e elevar o radicando por essa potência. Eu não sei se fazer certo. Enfim. Então aqui a gente tem um exemplinho. Eu acho que não tem muito o que explicar nessa parte. Eu acho que no 3 aqui que vocês estão vendo aqui embaixo vai ter mais coisas para explicar do que agora. Então, é isso, eu acho. Você pode, se tiver elevado, ele pode ser, como é que fala? Índices com valores diferentes, tá? De qualquer forma, você consegue trazer o M para dentro da raiz e elevar o A. Tipo aqui, é o exemplo perfeito. Raiz de outra raiz. Aqui tá uma qualidade bem boa, como vocês podem ver. Mas aqui, você vai multiplicar os índices. Como eu falei no início, quando você não tem indicado nessa partezinha aqui, quando você não tem indicado um número, como aqui o 3, é o 2. Porque acho que é convenção, se não me engano, de que quando não tem é só elevado a 2. Então você multiplica isso aqui. Eu até tentei reforçar aqui mesmo. Enfim. Deu pra entender? Eu acho que é bem. É um pouquinho de decoreba, eu sei, é chato quando é pra isso, mas depois começa a ficar bem intuitivo. E daqui a pouco eu vou deixar vocês fazerem os exercícios. Aqui, simplificação de radicais, que é o jeito que vai cair na prova, que eu não lembro se no ano passado, é porque eu fiz 2 provas, gente, me dá um desconto, eu não lembro se caiu. Simplificação de radicais, eu acho que, eu tenho quase certeza que caiu, eu só não me lembro, não me recordo direito mesmo. Mas enfim, a simplificação de radicais, normalmente ela é usada ela é utilizada para raízes não exatas. Porém, se vocês tiverem uma raiz que vocês, tipo, na hora da prova você fala, putz, eu não lembro. Vocês podem fazer deste modo aqui que eu vou passar para vocês. Então, por exemplo, a gente quer simplificar a raiz de 360. A gente primeiro vai fatorar esse radicando e a gente vai agrupar os fatores de acordo com o índice da raiz. Ou seja, aqui, como vocês estão vendo, a gente vai agrupar de 2 em 2. Ou seja, e sempre lembrando que você vai agrupar fatores iguais. Obviamente, né? Porque senão vai dar tudo errado. Então, você, depois de fatorar tudo bonitinho o seu número, você vai agrupando. Aqui, eu agrupo o 3 com 3 e o 2 com 2. Caso fosse uma... Caso fosse o índice da raiz fosse, sei lá, 3, eu ia agrupar de 3 em 3. Vocês entendem? Vão ter que se atentar a isso também. Porque, como eu falei, dei o exemplinho de que você pode cortar as raízes, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Você vai colocar isso aqui na raiz e você vai tirar esses
esses dois aqui. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz de 2 vezes 5. E esse daqui vai ser a simplificação. É feio, eu sei. Pelo menos eu achava muito feio quando eu tinha que fazer, me dava uma agonia, porque eu acho que estranha mesmo quando você sai do fundamental e você vai pro ensino médio, ou no fundamental, não, no ano mesmo, você vê que às vezes você não consegue tipo, deixar um número natural bonitinho, um número inteiro bonitinho, que é muito mais. É muito mais, sei lá, a gente aceita muito mais, que é mais bonitinho mesmo. Mas é feio, mas é o valor simplificado, fazer o quê? Aqui, pera. Agora eu vou passar os exemplos que estão na lista. Inclusive, se vocês quiserem fazer de novo depois, mas eu vou um tempinho mais pra, pra vocês fazerem. Depois a gente resolve esse daqui. Pera aí que eu vou ter que mudar pra cá. Ai, vocês estão conseguindo ver direitinho? A gente, é que saiu as raízes aqui. Mas eles têm raízes, peraí. Eu não vou fazer em todos, tá, gente? Só pra vocês lembrarem. Nossa, que raiz torta. Perdão. Peraí. Ah, vocês sabem que vocês vão fazer daquele jeitinho. Deixa eu colocar aqui. Primeiro vocês vão. Parece um 10. Perdão. Primeiro vocês vão fatorar. Depois vocês vão agrupar. E. O analfabetismo, gente, perdão. E depois vocês vão tirar da raiz. Assim, tá bom? Gente, não precisa fazer tudo isso. Eu acho que senão vai tomar muito tempo da nossa aula. Então, façam só até a C. Depois vocês façam a listinha que tá disponível no Drive. É muito importante fazer a lista, tá, gente? Deixa eu pensar. Eu vou deixar. Eu acho que dá pra fazer isso daqui em uns 3 minutinhos. Tá bom? Pra fazer? Assim, basicamente é isso daqui. Depois desse trecho. Vocês não entenderam? Quer que eu explique? Vocês vão fazer aquele que eu mostrei. De você vai fatorar, por exemplo, você vai pegar o 720 e você vai fatorar ele. Então, sei lá, esse não é o resultado, tá, gente? Vou inventar aqui. Fica 2, 2, 3 e 5. Você agrupa esse daqui e depois você vai tirar os que tiverem elevado ao mesmo índice da raiz. Você tira ele. Fica assim, entendeu? Ou vocês querem que eu volte no slide de novo e explique melhorzinho? É porque aqui não saiu na hora que eu fui copiar e colar, mas aqui tá dentro da raiz, tá? Deixa eu fazer aqui pra não atrapalhar vocês.
Depois eu passo o gabarito pra vocês e eu mostro. Tá no Drive, se não me engano. Ah, tudo bem, eu explico de novo, gente. Peraí. Só de passar pro. Aqui. É, eu dei os exemplos. A gente vai fazer a mesma coisa do que o 360 aqui. Aqui. Se a gente quer simplificar um número, a gente precisa fatorar o radicando. Porque ele não é uma raiz exata. Eu acho que nenhum dos que estavam ali são uma raiz exata. Então, para você simplificar, você precisa fatorar o radicando. Então, a gente sabe o MMC? Eu acho que vocês provavelmente já aprenderam na escola. Vocês vão dividindo. Ou seja, 360 divide por 2 até você chegar no 1. Daí você vai agrupar os, esses, os resultados aqui de acordo com o índice da raiz. Que todas as raízes no exemplo que eu deixei para vocês fazerem, eles são é a raiz 2, né? Normal, com índice 2. Então, vocês vão agrupar de acordo com o índice. Então, quando vocês fizerem, vocês vão juntando, agrupando eles de 2 em 2. Que nem aqui. Tá vendo? Aqui, ó. E depois disso, para você retirar esses valores, é a mesma coisa que você colocar eles, todo o resultado aqui dentro da raiz. Entendeu? Então vocês só, tipo, tiram, que cortam, tira ele. Daí ele não vai ficar elevado ao quadrado. Quando você tira ele da raiz, você já anulou tanta potência quanto a raiz, só fica um número normal e você multiplica. Tá mais claro assim, gente? Perdão se eu expliquei muito rápido. Vocês acham que vocês conseguem fazer os exercícios agora? Então tá bom. Deixa eu voltar lá. Aqui. Deixa eu tirar esse treco feio aqui. Então a gente só passa da A, B e a C. Eu acho que senão vocês vão levar muito tempo fazendo. E tem mais um exercício que é da prova. Então eu acho importante a gente priorizar um pouquinho o da prova. Vocês vão acertar, mas errar também faz parte do aprendizado. Sendo bem sincera, eu acho que quando eu tava fazendo um cursinho, eu tinha também uma certa dificuldade nessa matéria, por mais que ela seja um pouquinho mais fácil. Então, 3 minutinhos para vocês fazerem esses 3 exercícios.
Vocês conseguiram fazer, gente? Querem mais algum minutinho? Tá, eu vou mostrar o gabarito. Peraí. Ah, peraí. Aqui tem os exemplos. Esse aqui é 5. Se você quiser dar uma olhada agora. Conseguiu ver, Rogério? Que é... Daí aqui tem o gabarito. Ali era 5. Aqui, ó. Parabéns, Laura. Acertou tudo certinho. Todo mundo viu o gabarito? Tudo certinho? Enfim. Depois que dessa aula, vocês podem ver isso aqui no Drive mesmo. Aqui tem expressão numérica, tá tudo bonitinho. Daí vocês podem ir consultando com slides, com certeza. Acho que é bem mais simples, enfim. Agora vamos para uma questão um pouquinho mais da prova mesmo. Então, peraí. Daí a gente resolve junto. Não sei se vocês queiram tentar resolver primeiro e depois a gente faz junto. Vocês acham? Peraí. Ué, aqui. Pera. Vocês querem tentar. Olha, vai cair na prova, a culpa não vai ser minha se vocês não fizerem. Aqui. Vocês querem tentar ou a gente já faz direto? Que acho que falta 10 minutinhos, não sei. Não sei que vocês falam bem rapidinho. É melhor a gente fazer junto, né? É, eu acho que no simulado de vocês é melhor fazer direto, porque a gente só tem 10 minutos. Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão antigamente era só 2 mais 2. Saudades, inclusive. Depois que vocês começarem a estudar função, vocês vão ver. Com a Marina. Jesus. Enfim. É, aqui. Sendo x igual a 10 ao cubo, vezes raiz de 4 vezes 10 ao quadrado, meu Deus, sobre Jesus amado. Tá. Sobre 10, menos 10 ao quadrado, a quarta, vezes raiz de 4. E y igual a raiz de 6,25 sobre menos meio elevado a zero vezes 0,25. É, na faculdade só piora mesmo, mas enfim. O resultado da operação x vezes y na forma simplificada é. Então, basicamente, a gente vai ter que simplificar esses dois aqui e, e multiplicar. Eu nem consegui ler, gente. Desculpa, minha dicção é um cocô. Perdão. Mas, enfim. Então, normalmente, na prova mesmo, eles vão pedir equações
operações assim. Basicamente, eles não vão querer que você simplesmente simplifique. Eles vão pedir, sim, que você faça mais alguma coisa. Tipo aqui. Então, normalmente, nas alternativas, vai ter, tipo, o resultado só da simplificação. Então, é muito bom que vocês se atentem no que o enunciado está pedindo. Por mais que aqui seja um enunciado bem, tipo, pá, só simplifica e multiplica aí. Enfim, leiam os enunciados com muita atenção, ok? Enfim, vamos lá. Vamos começar com um X, que eu acho que é o que é mais de boinha. Enfim, X igual. Eu vou resolver a, a parte de cima primeiro. Pode ser? Eu, eu costumo, tipo, dividir essa parte aqui e essa parte aqui. Tipo, A e B, A e B. Mas vocês fazem o que vocês acharem melhor. Enfim, deixa eu correr aqui porque o meu tempo tá acabando. Então vai ficar 10 ao quadrado. E que a gente sabe que a gente pode cortar, né? Esses. A gente pode cortar ou a gente pode simplesmente dividir esse aqui. Então vai ficar 4 e 10 ao quadrado. Aqui a gente corta. Tchaia, tchaia. E pode fazer essa pergunta, né, Laura? Aqui vai ficar igual a 2 vezes 10 vezes 3. Então essa parte aqui é vezes 3. 3 é o cubo. Eu não vou. Como é que fala? Resolver esse daqui agora e vocês vão entender o porquê depois. Então, aqui, como é uma base negativa, porém o expoente ele é par, então o resultado ele certamente vai ser positivo. Então, a gente faz aqui, ó, 10 elevado à quarta e raiz de 4 vai ser igual a 2. Então, aqui, se a gente tem 10 ao cubo, a gente aqui vai estar multiplicando por 10 de novo, então vai ficar 10 à quarta, correto? Então, aqui, se a gente tem o numerador e o denominador são iguais, isso aqui vai ser igual a 1, né? Então, x vai ser igual a 1. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês querem que eu explique de alguma forma diferente? Ou vocês entenderam mais ou menos o que eu fiz? Quem cala consente, então eu vou continuar, tá? Aqui, o y, ele é um pouquinho. Perdão, gente. A minha gata, ela tá deitada aqui, eu não tô conseguindo nem mexer direito. Aqui. Eu vou começar pela parte de baixo. Você quer que eu explique de novo, Ana? Ana, não, Clara. Perdão. É, tá meio poluído aqui, então. Tá. Mas eu vou. 5 minutos, então eu vou resolver o Y agora. E daí você pode me chamar no meu WhatsApp. Eu vou mandar um oi no grupo. Você pode me chamar que eu explico direitinho, por favor. Me chama lá. Aqui. Começa pela parte de cima. Se a gente tem 6,25, é 600, 625 sobre 100, correto? A gente aprendeu isso na aula de operações básicas. Então, a gente pode, como a gente viu também nessa aula, a gente pode simplesmente fazer 6,25, 6,25 não, 625 sobre 10, 100 raiz. Então, isso daqui a gente sabe que é 10. Esse daqui vai ser igual a 25, ok? Então, esse daqui
sobre isso daqui vai dar 2,5. Vocês entenderam? Bom, eu vou deixar essa questão comentada também depois. Que eu sei que é um pouquinho difícil de entender no começo. Enfim, aqui. Lembra que a gente viu que tudo que é elevado a zero é igual a 1? Então vai ficar 1 vezes 0,25 vai dar 0,25 normal. Então aqui vai ser só uma divisão de decimais que a gente aprendeu na aula passada também. Então aqui, perdão, gente. Deixa eu dividir isso aqui, eu tô aqui, tá? Então a gente só divide. Lembra que aqui a gente pode só adicionar um zero e ignorar as vírgulas? Então a gente vai aqui, a gente divide e isso aqui vai dar 10, certo? Então, se o y vai ser igual a 10 e o x igual a 1, 10 vezes 1, alternativa B. Uh! Perdão, gente, eu sei que eu fui um pouquinho de pressa, mas vocês viram que assusta, tipo, quando você olha na hora da prova que você tá com a bundinha sentada na cadeira já fazendo 50 questões e, e uma redação. Eu sei que é cansativo, mas tudo tem um jeito e vai virar um número bonitinho no final. Principalmente aqui, que eles foram muito caridosos de, de deixarem um númerozinho tão bonitinho. Enfim, eu sei que minha lousa ficou um pouquinho bagunçada, mas eu vou postar hoje ela é resolvidinha, tudo bonitinho. E se vocês tiverem muitas dúvidas, principalmente na lista e tal, vocês podem me chamar, tá? Não tem problema nenhum, me chamem. Hoje, amanhã, no meio da semana. Só não vou conseguir responder, tipo, quando eu estiver na escola, que é um pouco difícil, porque, né? Eu sou o dia inteiro, mas me chamem de noite. Tipo, a partir das 6, vocês podem me mandar mensagem a semana inteira. Eu não ligo. Mas, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que essa matéria é um pouquinho. E minha lousa ficou toda rotativa. Enfim, o vergiz com giz. Ela é muito incrível. Eu estudava com ela. Então, vejam a aula dela também. Enfim, tchau, gente. Eu vou mostrar minha gata pra vocês. Aqui, ó. Bom estudo pra vocês. Tchau.